E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal proibiu na sexta-feira a superlotação do sistema socioeducativo brasileiro, que são unidades de internação provisória de adolescentes que praticaram crimes. Relator do pedido feito em 2017 pela Defensoria Pública do Espírito Santo, o ministro Edson Fachin votou pela admissibilidade da ação e estabeleceu parâmetros de modo a reduzir a superlotação nas unidades. Parâmetro 1. Transferência de adolescentes que ultrapassem a lotação máxima para outras unidades onde haja vagas, desde que essa nova unidade não seja distante da casa da família. 2. A adoção de um número limite para a capacidade das unidades socioeducativas, a partir do qual, para admitir uma nova internação, será preciso liberar um adolescente internado. E 3. Reavaliar os casos de adolescentes internados por infrações consideradas sem violência ou grave ameaça às pessoas, com a marcação de novas audiências feitas pela Justiça Estadual. Além disso, caso as medidas sejam insuficientes ou não sejam possíveis, Fachin sugere, então, a transferência dos adolescentes para medidas socioeducativas em meio aberto. Dessa forma, haveria aplicação de advertência, regime de semiliberdade ou prestação de serviços comunitários. Acompanharam o voto do relator os ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. O decano Celso de Mello não votou porque está de licença médica. E aí, Fiuza, o que achou dessa decisão do STF, hein, Fiuza? Então, o Fachin resolveu abolir a lei, o Fachin resolveu abolir a lei que trata de segurança pública. O Fachin decidiu proibir operações policiais nas áreas mais violentas do Rio de Janeiro. O Fachin, eu não sei porque que ele está decidindo sobre isso. Quer dizer, o problema dessas instituições é conhecido e é dramático. Elas são mal geridas, elas são aí ensanduichadas nas demagogias, né? Tanto dos falsos defensores de direitos humanos, como aqueles que querem ver o mundo inteiro trancado. E não é assim, o STF não tem nada que apitar nessa história. O Fachin vai decidir agora que um adolescente, que se tiver cheio, solta. É o Fachin que tem que decidir isso no Supremo Tribunal Federal. Quem tem que decidir isso são as instituições de segurança. O STF não pode achar que ele vai substituir todos os administradores da coisa pública no país com aquelas canetas, especialmente de uma corte inteiramente despreparada, de uma corte inteiramente demagógica, que faz política da hora que acorda, da hora que vai dormir. Então, a decisão de soltar alguém, é claro que tem aí subliminar, no gesto do Edson Fachin, mais uma vez, um aceno alegórico ao que seria uma postura progressista e humanitária. Não tem nada de progressista e humanitário nisso, absolutamente nada. É uma decisão difícil, sensível, que não pode ser tomada pelo Fachin, lá naquela ilha de surrealismo que é o Supremo Tribunal Federal. Tem o gestor imediato, dessas colônias, desses estabelecimentos, que são muito complicados realmente. A superlotação é absolutamente indesejável, porque se torna um ambiente realmente impossível de você ter algum tipo de educação, de recuperação, né? Só que não é o Fachin lá de Brasília que vai resolver isso, né? Quer dizer, de fato, você precisa ter investimento. E o primeiro ponto para você ter um investimento correto é você sair desse tabu de que você soltando todo mundo, que é o que o Fachin acabou de dizer, né? Olha, se tiver lotado, se não tiver vaga, se tiver que internar mais um, você escolhe um aí que o Fachin faz um unidunité e solta. Assim como aconteceu agora na pandemia, né? Soltaram criminosos que foram reincidir nos crimes, mataram pessoas, estupraram pessoas, por conta de quase de um álibi, né? Assim, não, pandemia de coronavírus, precisamos poupá-los ou poupar os outros. Poupar quem, companheiros? Vocês estão colocando a sociedade em forma absolutamente desorganizada e vulnerável, né? Com decisões inteiramente alopradas, né? Treslocadas. Então, esse tipo de administração é para ser
feito e executado pelas autoridades de segurança, ou foi abolido isso agora? A autoridade de segurança, o entendido no assunto, tem que ir lá, tem que organizar essas instituições, criar novas, se for o caso, investir em novas e punir os infratores, não é soltar os infratores. Diga, Augusto. Olha aqui, o único estado que constrói cadeias e constrói essa instituição é a chamada Casa hoje, né? Fundação Casa, né? Fundação Casa. Eu só vejo isso acontecer em São Paulo. São Paulo. Sempre que na cidade onde eu nasci, há pouco tempo foi criada uma dessas e tal. Primeira pergunta que eu faço, eu queria que o Zé Maria me esclarecesse o seguinte: isso aí não é legislar, Zé? Isso aí não cabe ao Congresso? Ele está criando uma lei. E né? mais do que legislar, é regulamentar. Regulamentar, é uma lei. Está regulamentando uma lei, inclusive. Então veja bem, eu repito sempre isso aí. Legislativo legisla, executivo executa e judiciário julga. Ele está criando uma lei, está regulamentando, tu está agindo como... Está tomando atribuições aí de várias outras autoridades, as quais incumbe cuidar desse negócio, desse problema, e de uma forma completamente irresponsável, maluca. Por que ele não põe mais um desses? Se não for possível aqui, põe ali. Se não for, começa com aquela. Se não tem, se está superlotado aqui, põe onde tem vaga, como se tivesse tudo aí sobrando vagas em outras instituições do gênero. Ele sabe que o índice de ocupação é igual. Se não for possível, faz isso. Se não for possível, faz isso. E se não for possível, que é o que está por trás de tudo, e solta. Eu recomendo mais se não for possível isso. Distribui pelas residências onde mora algum faquin, só para fazer uma experiência prévia para ver se funciona. A ressocialização da garotada. Faz isso. Adota algum, manda para casa de uma tia, de um sobrinho, quem sabe, né? Já é um bom exemplo, a sociedade pode seguir. Estamos de volta aqui com os Pingos nos Is e a gente segue repercutindo a decisão tomada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que aprovou medidas aí para evitar a superlotação no sistema carcerário, e na prática o que os ministros decidiram é que para que um interno seja admitido, para que um menor infrator, como dizem, seja preso, um tem que sair da cadeia. Já ouvimos aqui o Augusto e o Fiuza a respeito disso, quero ouvi-lo agora, Zé. Pois olha, Vitor, eu gosto do ECA, né? Muita gente fala mal do ECA, mas o ECA dá ao juiz um poder muito grande de imediatamente determinar ali, nos limites do ECA, né? Um recolhimento, não é cadeia e não é prisão. Falar apreender, não é um criminoso, menores em conflitos com a lei, tem esses termos esquisitos, né? A gente não pode falar nome, só as iniciais, e não é porque o jornalista quer ou não quer, porque a lei determina assim, o próprio ECA determina assim. Então é esta situação. E tudo acaba mesmo no Supremo. Eu conversava com o advogado Esper, né, o doutor Esper, e ele me falava exatamente, Augusto, dessa história do Supremo interferir em tudo. O Supremo nunca poderia ser, como determinou o Constituinte original, né, uma corte originária, ou seja, iniciar processo por aqui. Esse processo foi iniciado por 5 estados que querem resolver esta questão da superlotação. Dos 27 estados do país, 9 estados estão com superlotação. Isso significa que em 9 estados não é possível mais apreender menores em conflito com a lei, como diz o ECA. Mas eu reafirmo, o ECA dá ao juiz um poder muito rápido. A decisão nos casos aí de crimes praticados por menores, eu gostaria que fossem todos assim, é muito rápido. O juiz, numa canetada, diz logo. Só que há limites. O juiz só pode determinar a prisão em 2 anos, por pior que seja o crime do menor. Há esse limite. Era só alargar esse limite e continuar com a força da caneta do juiz, porque o juiz sabe o que fazer. Não os ministros do Supremo. Os juízes estão lá
na vara, lá no município. Eles sabem qual é o menor que dá mais problema. Até um deputado que milita nessa área de direitos humanos e tal, garante que 30% dos menores em conflito com a lei são psicopatas, que não têm retorno, serão o resto da vida problema com a justiça. 30%, mas restam 70%. Então, cabe aí aos juízes e ao Ministério Público, né, a promotoria de menor, definir quais são esses e fazer esse filtro. Foi uma decisão da segunda turma, né, e, portanto, vale para todos os municípios e todos os estados, enquanto isso deveria ser decidido em cada juiz, em cada comarca. Só para ter uma ideia, por exemplo, o Acre está 153% acima do que deveria. A superlotação lá é quase o dobro, quer dizer, vai ter que colocar mais de metade na rua. Bahia, 146, Ceará, 112, Espírito Santo, 127, Minas Gerais, 115, Pernambuco, 121, Rio de Janeiro, 175% de superlotação no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 150% e Sergipe, 183%. Como disse o Augusto, em São Paulo está fora, não tem superlotação, porque faz ali, constrói o chamado casa, né? Cada estado dá o seu nome e tal, o que era antigamente a FEBEM. Então é isso, o Supremo está mais uma vez se metendo a definir uma norma geral, enquanto deveria ser uma norma regional. É porque esses estados foram governados por covardes que não têm coragem de construir e instalar em alguma cidade dependências, vamos chamar assim, para menores e para maiores também, não constroem nem cadeias, nem o que era a antiga FEBEM e tal, porque são demagogos. Você vai ao prefeito, isso aí me foi contado, posso revelar a fonte agora, já faz tanto tempo essa conversa, pelo governador Alckmin. Ele disse o seguinte: por que tem tanto presídio na região lá do Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Presidente Epitácio? É porque ele negociou com os governadores estradas legitimamente. Olha, você admite construir aqui, tem uma certa distância das cidades, em troca você vai ter essa estrada, você vai ter prioridade nisso, naquilo, e você precisa ver o que os prefeitos exigem. Porque a população também, e compreensivelmente, fica amedrontada, né? Porque não estamos lidando aí com crianças problemáticas, não é bem assim. E os outros estados fazem o quê? Não constroem e mandam para São Paulo. A população carcerária paulista tem o tamanho que tem porque acolhe gente do Brasil inteiro. É por isso, não é porque aqui o crime é maior, mais intenso, né? Aqui, como se diria a esquerda, tem muita gente com famílias desestruturadas e por isso vai para o crime. Não mais que em qualquer lugar. O problema é que aqui se faz esse tipo de obra que passa lotado aí por outros estados.